Livro Paixão por Jesus, capítulo 10. Fervoroso, mas imaturo. O fervor espiritual, retratado pela jovem sulamita no último capítulo de Cantares de Salomão, é essencial em nossa caminhada rumo à maturidade espiritual. Contudo, como já sabemos, fervor não é o mesmo que maturidade. Em geral, o nosso compromisso com o Senhor é mais superficial do que percebemos. Assim como aquela jovem, eu tive dificuldade para priorizar a intimidade e o ministério. No início da minha trajetória cristã, eu me interessava mais em ministrar aos cristãos e testemunhar aos incrédulos do que em passar um tempo de qualidade a sós com Deus em oração. Por causa disso, o meu coração se esfriou. Ainda hoje, como líder da base missionária da iHope, Casa Internacional de Oração, fico sobrecarregado com o ministério em crescimento. Certas vezes, percebo-me afastando do meu tempo a sós com Deus, e as distrações me impedem de desenvolver a minha vida secreta com Ele. Assim como a sulamita, todos os salvos passam por um estágio centrado no eu, onde o foco é receber mais bênçãos e experimentar mais a presença de Jesus. As bênçãos e a excitação das experiências espirituais são desejos perfeitamente legítimos, mas não são o propósito final de um cristianismo maduro. Vivendo no prazer da sua presença. Cantares capítulo 2, versículo 3 ao 6. Nos versículos seguintes, note a ênfase da jovem no prazer espiritual que ela experimentou. Eu a imagino exclamando: só eu e Jesus. Isso é tudo o que eu quero, é tudo o que eu preciso. Embora inicialmente isso pareça bom, saiba que Deus tem coisas ainda maiores para operar em nós do que apenas recebermos as suas bênçãos e desfrutarmos da sua presença. A jovem proclama: qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abrace. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor, até que o queira. Cantares capítulo 2, versículo 3 ao 7. Jesus é a principal fonte do nosso deleite espiritual. E essa descoberta é muito importante para o desenvolvimento da nossa maturidade. Assim como o Senhor não queria que esse processo fosse interrompido naquela moça, na sulamita, Ele ordenou momentos espirituais específicos para o desenvolvimento do nosso espírito. Nessa passagem, o Espírito Santo pede às outras mulheres que não perturbem a sulamita nesse tempo de enlevo espiritual. Nesse ponto, não conseguimos entender o panorama maior. Fomos feitos herdeiros de Deus, mas Ele também tem uma herança em nós. Que pensamento incrível! O Senhor, Criador dos céus e da terra e dono de tudo, espera somente pela sua herança em nós. Nesse estágio, estamos centrados apenas em receber o nosso direito como herdeiros do Altíssimo, e não em ser a herança dele. Para nós, o Senhor Jesus está reinando na eternidade unicamente para o nosso bem.
Sabemos pouco sobre a paixão dele por fazer discípulos em todas as nações. A fé que abraça o risco e o sacrifício e a respeito da guerra que teremos de travar nessa jornada. Examinaremos esses tópicos no próximo capítulo. Mesmo assim, saiba que, enquanto ainda estamos no processo de descobrir a beleza dele e nos deleitarmos nele, o Senhor está conectando o nosso coração ao dele. Durante esse período, não nos contentaremos com um ministério que nos leve a negligenciar a nossa intimidade com Deus. Cristo pode permitir que passemos meses ou até anos nesse estágio satisfatório, seguro e centrado no eu. Às vezes, ao experimentarmos somente uma pequena medida da presença divina, cometemos o erro de presumir que encontramos o seu ápice. Porém, ser salvo e espiritualmente satisfeito é apenas uma parte da nossa jornada espiritual. Nossa herança inclui a preparação para sermos os co-herdeiros de Cristo, que por toda a eternidade experimentarão o coração, a casa e o trono do Pai, como vemos em Apocalipse 3, versículo 11. Desafiando a nossa zona de conforto. O Senhor continua a nos dar novas revelações de si mesmo, porque Ele nos ama demais. Nesse ponto do cântico de amor, a Sulamita vê o seu amado rei em uma dimensão inteiramente diferente. Ela o observa enquanto ele vai em sua direção, pulando e saltando pelos montes como um gamo. Cantares, capítulo 2, versículo 8 ao 10, diz: Essa é a voz do meu amado, ei-lo aí, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo. Eis que está de trás da nossa parede, olhando pelas janelas, reluzindo pelas grades. O meu amado fala e me diz: Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Os montes e outeiros falam dos obstáculos que precisam ser vencidos quando andamos com Deus. Eles incluem as provas e pressões, parte do crescimento espiritual de todos os cristãos, referindo-se aos principados e poderes demoníacos. Eles também incluem os reinos desse mundo que são opositores ao Evangelho. Nenhum obstáculo é intransponível para Jesus, que sem esforço salta sobre eles tal qual um gamo. O Senhor está revelando a si mesmo a jovem como o Rei de todas as nações, o qual pode facilmente saltar sobre os montes. Através da janela, a moça, a Sulamita, vê o seu amado chamando-a para se levantar e sair com ele. Nos primeiros estágios da nossa jornada espiritual, talvez víssemos Cristo como aquele cuja presença nos satisfaz, conforme ocorreu com a Sulamita. Todavia, também precisamos ver o nosso amado como o soberano que salta tranquilamente, transpondo os obstáculos enquanto manifesta a sua autoridade sobre as nações. Quando procurarmos amadurecer em nossa caminhada com Cristo, certamente o encontraremos como o poderoso Rei que salta sobre os montes. Nesse estágio, ele desafia a nossa zona de conforto, chamando-nos a participar com ele da sua guerra contra tudo aquilo que se opõe ao seu reino nesse mundo. Isso inclui a nossa participação na batalha espiritual e no serviço sacrificial. Você pode se lembrar de um período em que o Senhor o tenha desafiado a sair do comodismo? Basicamente, ele estava dizendo: Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem.
Não podes ficar sentada debaixo da sombra de uma árvore para sempre. Vem e salta sobre os montes comigo. Tu me amas o suficiente para te ajuntares a mim e levares o meu reino até mesmo aos lugares que se opõem a mim? A sulamita rejeita o convite de Jesus, respondendo: Volta, amado meu, faze-te semelhante ao gamo. Em outras palavras, ela sugere que ele salte sobre os montes sozinho. Assim como essa jovem, algumas vezes rejeitei os desafios do Senhor, sugerindo que ele saltasse sobre os montes ou conquistasse um território das trevas sem mim. Admito que já lhe respondi assim antes, mas, Senhor, eu não posso ir, não posso deixar o conforto da minha macieira e o meu banquete para conquistar um novo território da escuridão contigo. E continuava a murmurar. Levei anos para chegar a um ponto em que realmente pudesse desfrutar da tua presença. Não quero perdê-la, eu te amo, estou satisfeito com a tua companhia. Em maio de 1999, Jesus me desafiou a deixar a minha zona de conforto e juntar-me a Ele, chamando-me a participar de uma nova missão no reino com Ele. Eu pastoreava a mesma igreja que havia fundado anos antes. Sentia-me confortável e em paz. A congregação havia crescido, tinha cerca de 3.000 membros, e o prédio já havia sido quitado. Tudo estava indo muito bem do ponto de vista humano. Então o Senhor me disse: Venha comigo. Naquela época, fundei a Casa Internacional de Oração na cidade do Kansas. Isso me requereu que eu renunciasse à igreja e ao meu salário. Pela primeira vez em mais de 2 décadas de ministério, comecei a levantar o meu próprio sustento financeiro. Minha esposa concordou que essa mudança era a vontade de Deus para nós. A casa de oração do Kansas City começou em um pequeno prédio que foi afetuosamente batizado de O Estábulo de Belém. Eu tinha um pequeno grupo de zelotes comigo. Nós tínhamos poucos membros e menos dinheiro ainda. Havíamos saído da nossa zona de conforto. Não sabíamos como faríamos isso funcionar, mas confiávamos no Senhor e queríamos segui-lo. Algo semelhante aconteceu 18 anos antes, quando recebi o chamado divino para deixar a minha congregação de jovens em Saint Louis e implantar uma nova igreja em uma nova cidade. Senti-me muito mal enquanto lutava com o Senhor a respeito desse desafio, pois não queria me afastar dos meus queridos amigos. Além disso, eu gostava de pastorear aquela igreja. Devido a isso, eu passei dias lutando contra a vontade de Deus. Não conseguia orar ou adorar. Eu sentia tão claramente a ausência da sua paz que após 2 semanas não pude mais suportar. Finalmente, no meio da noite, me levantei e prometi ao Senhor que eu partiria. Então a serenidade entrou em meu coração aflito. A jovem sulamita se recusou a ir com seu amado aos montes por medo, não por rebeldia. O problema foi apenas a sua fragilidade. Ela era fervorosa, mas imatura. Alguma vez você, por medo ou fraqueza, disse não ao Senhor quando Ele lhe pediu que fizesse algo para Ele? Assim como Ele fez com a jovem sulamita, Deus nos chama a sair de uma posição cômoda para que nos tornemos discípulos maduros e vivamos para o seu prazer e propósito. Esse é o tema do restante do livro de Cantares. Experimentando a correção do Senhor. Cantares, capítulo 3, do versículo 1 ao 3.
Nosso medo e nossa fraqueza não causam a ira de Deus, pois Ele nos conhece e sabe que precisa trabalhar isso em nós. Porém, se nos recusarmos a obedecer a Ele por amor, Ele nos disciplinará. Quando pedimos ao Senhor, assim como a jovem sulamita, em Cantares, capítulo 1, versículo 4, que Ele nos atraia e nos deixe correr com Ele. Isso significa deixar a segurança da zona de conforto e ir aos montes com Ele, ao seu chamado. Às vezes, Deus nos disciplina retirando de nós a sua presença por determinado período. Por essa razão, a jovem sulamita se arrependeu de ter rejeitado o seu convite. Em Cantares, capítulo 3, versículo 1 ao 4, vemos: De noite em meu leito busquei-o, porém não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade. Buscarei aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o, porém não o achei. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Eu lhes perguntei: Vistes porventura aquele a quem ama a minha alma? Apenas me tinha apartado deles quando achei aquele a quem ama a minha alma. Detive-o e não o deixei ir embora. Somos imaturos, contudo, o Senhor nos corrige como seus discípulos sinceros, não se irando conosco. Ele nos ama e tem prazer em nós. O seu amor é grande demais para nos deixar eternamente na imaturidade. Embora nem sempre possamos entendê-lo, ele nos conduziu ao pleno crescimento do nosso espírito. O Altíssimo sabe o que nos espera, a glória de ser a sua noiva e os tesouros espirituais que vêm de sermos co-herdeiros maduros do glorioso Filho de Deus. Com isso em mente, Ele nos liberta das coisas às quais nos agarramos com tanta tenacidade. De modo firme, mas terno, Ele nos atrai para longe de tudo o que possa impedir-nos de receber o seu melhor para a nossa vida. Ele poderia nos dizer: se você soubesse a glória que herdará um dia, jamais se recusaria a me obedecer. Alguma vez o levei a algum lugar onde não pudesse encontrá-lo e prover as suas necessidades? Eu jamais tirarei nada de você, sem que depois lhe restitua 10 vezes mais. Quando há disciplina, as correções podem parecer pesarosas por um momento, mas veja que elas gerarão o fruto da justiça mais tarde. Após esse período de gentil disciplina, a jovem sulamita se levanta da sua cama sob a sombra da árvore e procura o seu amado por toda a cidade até encontrá-lo. Da mesma maneira, quando fazemos concessões espirituais e a presença de Deus se retira de nós, precisamos nos levantar em obediência e fé e buscá-lo. Posso imaginar o que a jovem disse quando encontrou seu amado, pois eu precisei dizer as mesmas palavras a Deus algumas vezes. O Senhor venceu. Eu obedecerei. Preciso da tua presença e necessito saber que te agrado. O que é a vida sem tua presença? Encorajando e atraindo a noiva. Cantares, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Nessa parte do grande cântico de amor, o Senhor proclama a sulamita: Eis que és formosa, amiga minha, eis que és formosa. Em seguida, ele faz 8 declarações proféticas sobre a vida dela. Cada declaração é dita em uma linguagem simbólica
que teria sido facilmente entendida nos dias de Salomão. Em outras palavras, o rei atrai a moça quando ela decide lhe obedecer completamente. Muitas vezes, Jesus faz declarações sobre nós quando nos levantamos timidamente e damos pequenos passos, determinados a deixar a nossa zona de conforto e progredir em direção à obediência. Ele não nos condena por nossa imaturidade, nem nos acusa por nossos fracassos. Em vez disso, Cristo reconhece nossas virtudes emergentes e as considera como realidade. Ele vê o nosso desejo de obedecer, mesmo quando isso não passa de uma semente em nosso coração. Contudo, não percebemos que essa é uma isca de Satanás, levando-nos a atribuir ao Altíssimo uma característica dele. O acusador dos irmãos é Satanás e não o Senhor. O Eterno é o nosso encorajador. Ele acredita mais do que nós mesmos em nossos desejos sinceros de obedecer-lhe e nos fala de uma maneira jamais imaginada. Ele diz: eu amo você intensamente. Eu transformarei uma jovem fervorosa e imatura em minha noiva, reinante e madura. Abraçando a cruz. Cantares, capítulo 4, versículos 6 e 7. O momento decisivo na vida da jovem sulamita ocorre no capítulo 4. Irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Tu és toda formosa, amiga minha, e em ti não há mancha. Cantares, capítulo 4, versículos 6 e 7. Ela reverte a decisão que havia tomado em Cantares 2, versículo 17, quando havia se recusado a ir com ele aos montes. Ela está disposta a segui-lo agora. Apesar das dificuldades simbolizadas pela mirra, essa erva aromática que era usada para preparar os mortos para o sepultamento, e o incenso que não exala seu perfume até ser queimado, foram dois dos presentes dados pelos magos do Oriente a Jesus no seu nascimento, os quais eram carregados de significado. Essas dádivas simbolizavam profeticamente o sofrimento e a morte de Cristo no Calvário. A sulamita declara: irei ao monte da mirra. Nessa passagem, ela nos ensina que se quisermos experimentar maior maturidade no Senhor, precisamos dizer: só quero ser como tu. Eu abraçarei a cruz. Não rejeitarei mais o teu convite. Eu me levantarei e irei ao monte da mirra e aos outeiros do incenso. As belas palavras que o rei declara sobre ela em Cantares, capítulo 4, verso 1 ao 5, despertaram uma nova confiança e uma determinação inabalável da jovem a obedecer a ele completamente, ao ponto de decidir ir ao monte. Apesar de algumas pessoas acharem que a vontade de Deus é sempre difícil, isso não é verdade. Assim como Paulo testificou, ela é boa, agradável e perfeita. Por essa razão, nós nos sentimos realizados e alegres quando cumprimos a vontade divina. Por outro lado, quando nossas paixões conflitam com os desígnios do Senhor, devemos negar os desejos da carne. Nesses momentos, negaremos a nós mesmos. Realmente, essa é uma escolha difícil. Cristo se referia a isso quando afirmou: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Ele disse que não podemos ser seus discípulos sem negarmos a nós mesmos.
Se desejamos ser colaboradores de Jesus, cumprindo os seus propósitos, precisamos sair da zona de conforto e ingressar em uma vida de fé, onde nossa única fonte seja o Deus invisível e a integridade da sua palavra. Você percebeu que a jovem disse: "Irei pelo meu caminho ao monte da mirra"? ênfase acrescentada. A cruz que você carrega é diferente daquela que outra pessoa foi chamada para transportar. Tentar segurar a cruz alheia pode levar ao legalismo. Um jugo fácil de obediência para um cristão pode se tornar um fardo religioso para outro que abraça um chamado que Deus não lhe deu. A graça do Senhor me presenteou com uma vida cheia de paixão pela intercessão. Ao longo dos anos, tentei forçar esse jugo sobre os membros da minha igreja sem obter bons frutos. Em minhas pregações, eu dizia que eles precisavam passar tanto tempo quanto eu, intercedendo pelo avivamento. Eles tentaram corresponder a isso, mas ficaram esgotados, porque estavam pressionados a carregar o meu jugo. Do mesmo modo, eu não poderia andar de acordo com a vocação deles. Cada um de nós deve seguir o seu próprio caminho para o monte de mirra. Quando Deus nos pede que carreguemos a cruz, Ele também nos dá a graça e o sentido de convicção pessoal necessários para essa tarefa. O jugo é fácil, alegre e leve, quando é Ele quem o coloca sobre nós. Assim como a jovem sulamita, nós nos sentiremos cada vez mais confiante à medida que conhecermos a personalidade do Senhor. Tu és um Deus seguro, declaramos. Como a moça que decide subir o monte em obediência a Cristo, podemos dizer a Ele: não tenho mais medo. Posso perder meu emprego e minha casa. Posso perder a minha reputação. Mesmo assim, irei alegremente contigo ao monte de mirra e ao outeiro de incenso, porque confio em ti, Pai. A resposta do Senhor ao compromisso renovado da sulamita é dinâmica. Ele proclama: Tu és toda formosa, amiga minha, e em ti não há mancha. Cantares, capítulo 4, versículo 7. Lembre-se de que a progressão da jovem em direção à maturidade espiritual em Cantares de Salomão ainda tem mais 4 capítulos. Ela ainda não amadureceu totalmente, porém, o rei diz que não há mais manchas de concessões espirituais nela. Ele está olhando para a intenção sincera do coração dela de lhe obedecer, indo ao monte. Portanto, ele exclama: não há manchas em ti, és totalmente formosa. Imagine a seguinte conversa do nosso Senhor com um de seus servos: Ó Pai, caluniei alguém hoje. O servo exclamará, aflito: Sim, mas quando isso aconteceu, tu chamaste de pecado tal ação e clamaste pelo meu perdão, não foi? O Senhor responderá: Sim, mas... Então o homem diz, e o Senhor continua: não há manchas em ti, meu amor. Teu coração está buscando o meu em sinceridade e integridade, e tu confias em mim. Isso basta. O Pai responderá: Sim, realmente desejo conhecer-te, Senhor. Tenho buscado maior intimidade contigo. Porém, pensei que ficarias zangado comigo por eu ter caluniado alguém. Mais uma vez, Deus reafirmará: Fiquei triste quando fizeste isso, mas você se arrependeu e chamou aquela atitude de inimigo seu.
É verdade, isso quer dizer que ainda gostas de mim? Se gosto, meu coração transborda de afeto por ti. O Senhor responde, convicto. O servo continuará insistindo, contudo, ainda duvidoso, diz: Mas minha vida tem tantas deficiências e continua a cometer tantos erros. Deus, em sua infinita misericórdia, afirmará: Eu sei disso, mas quando entenderes melhor o meu coração apaixonado por ti, isso te levará à maturidade. Você consegue perceber como uma conversa assim entre o Senhor e um dos seus filhos amados geraria um compromisso renovado com a maturidade? Mesmo quando estamos sem forças e fracassamos, Deus olha para a nossa sinceridade e devoção e exclama: És tão formoso para mim. O conhecimento de que Jesus continua a se deleitar em nós, mesmo quando ainda estamos em crescimento, é uma verdade fundamental que nos capacita a amadurecer, equipando a alma para os próximos testes. Cantares capítulo 4, versículo 8 ao 10. Pela primeira vez nesse cântico de amor, a Sulamita é chamada de noiva. Mas por quê? Bem, agora ela está amadurecendo a ponto de se tornar a noiva dele e é capaz de andar em níveis ainda mais elevados de guerra espiritual. O Senhor então lhe diz: Vem comigo do Líbano, noiva minha. Olha do cimo dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Cantares, capítulo 4, versículo 8. Esse versículo utiliza a linguagem figurativa para falar de níveis mais intensos da batalha espiritual. Por exemplo, referindo-se aos leões e leopardos, que são animais devoradores. Satanás é como um leão que ruge. Quando andamos em um plano mais elevado de obediência, representamos maior ameaça de invasão ao seu território. Portanto, ele lança um contra-ataque ainda mais furioso contra nós. Quando ouço algumas pessoas falarem casualmente sobre a guerra espiritual, eu penso: obviamente você nunca foi atacado pelo diabo antes. Nós usamos a palavra de Deus contra o tentador. Ainda assim, porém, travamos uma batalha real de fé. Isso não se trata de um jogo. Certas vezes, os contra-ataques do inimigo podem durar horas, semanas ou até meses. Somos confrontados por novos níveis de assalto quando subimos o monte da obediência e deixamos o terreno mais baixo e confortável. Isso nos custa um alto preço, mas vale a pena. Devemos fazer tal qual a Sulamita, que decidiu subir o monte e entregar a direção da sua vida ao Senhor. Observei esse fato em uma equipe que participou de uma viagem missionária para países muçulmanos. Jovens e motivados, eles foram desafiados a ministrar nas ruas a pessoas hostis ao Evangelho. Contudo, não tendo sido preparados para um novo nível de guerra espiritual, eles voltaram para casa decepcionados, porque não levaram em conta o preço que teriam de pagar. Tomar o território do inimigo e mantê-lo requer tenacidade e um coração determinado. O diabo nos empurra, resiste e luta contra nós a cada passo. Não sou lisonjeiro em relação ao chamado do Senhor, de saltar sobre os montes e encontrar leões e leopardos. Em vez disso, uma sobriedade invade o meu espírito. Sei que precisarei me manter alerta, com a mente renovada e pensamentos obedientes, pois novos níveis de obediência atraem novos níveis de guerra espiritual.
O coração apaixonado de Deus. O Senhor clama à jovem sulamita: arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha. Arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares. Cantares, capítulo 4, versículo 9. O que significa o termo arrebatar o coração? A palavra arrebatar significa tirar com violência, entusiasmar-se, extasiar-se, atrair com força irresistível, encantar. A noiva havia cativado o coração do Senhor, enchendo-o de êxtase e deleite, capturando-o e arrebatando-o por meio do seu olhar. Teu amor me tirou o fôlego, ele exclama. És tão extraordinariamente formosa, tão incrivelmente agradável aos meus olhos. Quando a sulamita ouviu a voz do Senhor, atraindo-a e encorajando-a, seus medos se desfizeram e ela ganhou coragem para segui-lo. Lembre-se, tudo o que ela fez até esse ponto foi dizer sim. Entretanto, ela já havia cativado o coração de Deus apenas com o seu desejo sincero de lhe obedecer. Isso é o que acontece quando nos determinamos a seguir Jesus integralmente, custe o que custar. Arrebataste o meu coração com um dos seus olhares. Tua devoção é formosa, deleitável para mim. Ele exclama. Você sabia que o seu sim para o Senhor, o seu compromisso imaturo, mas sincero com Cristo, arrebata o coração dele? Embora as suas ações estejam longe das suas intenções verdadeiras, a sua determinação devotada faz o Senhor transbordar de afeição por você. Ele anseia por você e anela por um relacionamento mais íntimo com Ele. É essa devoção do coração arrebatado de Cristo por nós que desperta em nós o fervor por Ele. Ela acende uma paixão santa em nosso interior. O amor dele por nós e a nossa correspondência em devoção a Ele age como uma couraça, protegendo-nos com uma afeição celestial em momentos de tentação. Algumas pessoas estão tão acostumadas aos constantes dardos de condenação do inimigo e aos seus próprios pensamentos acusatórios que não sabem viver sem a condenação e a rejeição anuviando seu íntimo. Você pode enxergar a si mesmo como um fracasso ou alguém imprestável, mas Deus, de modo algum, o vê assim. Tenho um amigo pastor que caiu no pecado da imoralidade após 15 anos de um ministério frutífero. Durante os anos seguintes, ele só conseguia imaginar o pai julgando a ele e zangado com ele. Ao longo de todo esse período, ele continuou a levar pessoas a se entregarem ao Senhor e a serem libertas por Ele. Ele falava do amor de Deus e da libertação para os demais. Contudo, por um bom tempo, esse homem só pensava no julgamento divino contra ele. Por meio de aconselhamento e após muito ouvir a palavra e acreditar nela, ele começou a enxergar a si mesmo como o Altíssimo o via, perdoado e amado por Deus, e até mesmo agradável a Ele. Quando decidimos seguir a Jesus a qualquer custo, entendemos que um olhar amoroso realmente o arrebata. Arrebataste-me o coração com um dos teus olhares. És formoso e uma fonte de deleite para mim. Ele exclama. Se Satanás pesar o nosso ser com as suas mentiras, nós podemos lhe responder com o que dizem as Escrituras.
Da próxima vez que o seu coração apontar para o seu fracasso com um dedo acusador e sem misericórdia, ouça a voz amorosa de Jesus, declarando a sua palavra. Somos agradáveis e formosos aos seus olhos. Sim, nós arrebatamos o seu coração. Quando você ouvir as palavras encorajadoras do seu amado, não use seus lábios para protestar. Creia nelas, pois são tão verdadeiras. O desejo do Senhor é nos revelar o seu coração, como veremos a seguir no próximo capítulo.